essa é a aula 5 da nossa disciplina de gestão de projetos. A partir desse módulo, a gente já começa a ver a estrutura do projeto em si, para que a gente possa entender melhor como funciona a gestão de projetos e como o projeto é concebido. No módulo passado, nós vimos os conceitos básicos da gestão de projetos e as 5 fases que permeiam esse conceito. Agora, a gente já vai se dedicar a 2 novos conceitos: a gestão do escopo e a gestão do custo de um projeto. O escopo, o que é? O que a gente já viu lá atrás? O escopo é definir o que é um projeto. Isso nos interessa muito. Definir exatamente o que vamos fazer é muito importante para que não haja desvios e para que a gente não procure alternativas ou caminhos paralelos para conseguir atingir o nosso objetivo principal, que é o escopo. E a gestão de custos, o que ele faz? Ele verifica exatamente se aquilo que foi prometido, se aquilo que foi concebido como custo, se ele vai ser atendido ou não durante a execução do projeto. Ok? Então vamos lá. Primeiro, vamos falar a respeito de gestão do escopo em si, que é o foco, do projeto. Qual a definição de escopo? A gestão de escopo é uma área-chave do gerenciamento de projetos que se concentra na definição, planejamento, controle e validação do escopo de projeto. O escopo, então, refere-se a todos os produtos, serviços ou resultados que devem ser entregues ao final do projeto. Ora, então o que significa isso? Significa exatamente aquilo que eu falei, que o escopo é o que vamos fazer, bem delimitado, para que eu não arrume atalhos, para que eu não escape do meu objetivo principal. Então é muito importante o escopo de um projeto. Para que a gente possa definir o escopo, definir o que eu quero, eu tenho 4 etapas básicas aí. A primeira delas, definir, definição do escopo. A segunda, planejar esse escopo. Depois, controlar, para que esse escopo não se desvie pelo caminho. E a última, validar. Dizer, olha, esse escopo ele está fechado, é nisso que a gente vai trabalhar. Vamos entender melhor cada uma dessas etapas. A primeira é a definição do escopo. Aqui nessa explicação do que é a definição do escopo, ele diz aqui que o escopo do projeto é claramente definido e documentado. Isso inclui identificação de objetivos do projeto, especificação de requisito e critério de sucesso. Muito bem. Veja que tem uma palavra-chave aqui, que é essa identificação de objetivos. E o mais importante, análise desses requisitos. Por que eu disse que essa é uma parte muito importante? Porque nesse momento em que eu analiso os requisitos necessários para se desenvolver um projeto, eu estou claramente indo ao encontro do que vai ser o meu escopo. Se o cliente precisa de um sistema para controle de tal problema, é nele que eu tenho que focar. Porque muitas vezes quando a gente começa um projeto, esse projeto tem uma linha do tempo, em alguns momentos essa linha pode ser quebrada, na medida em que esse foco ele é desviado com a adição de mais alguma situação, mais algum problema ou mais algo que o cliente queira. Então, por isso, é muito importante definir baseado na análise de requisitos, naquilo que o cliente está solicitando. A próxima definição é a definição do planejamento do escopo. Pois bem, como que eu planejo? Aqui na definição do planejamento ele diz o seguinte: que durante essa fase, o escopo do projeto é detalhado em um plano de gerenciamento do escopo. Isso envolve a decomposição do escopo em tarefas menores e a definição da estrutura analítica do projeto. Muito bem. Na próxima aula, a gente vai ver exatamente esse tópico que é a estrutura analítica do projeto. O que é essa estrutura? Ela é fundamental para que um projeto seja bem desempenhado. Antes eu começo com o foco exatamente no escopo. Eu vou fazer isso aqui, joia. Só que isso ele vai ser decomposto em várias atividades menores. Então eu vou dar um exemplo simples. Uma reforma de uma casa. Esse é o meu escopo. Eu quero reformar a minha casa. Muito bem, esse é o meu projeto. Eu sei que esse é o foco, quando começa, quando acaba e quanto dinheiro eu tenho para investir nessa reforma. Perfeito. Só que esse escopo ele é dividido em várias atividades. O que vai envolver essa reforma? Bom, eu entrei em contato com o pessoal da construtora e disse a eles, olha, eu preciso pintar a casa, eu preciso corrigir algumas fiações elétricas, eu preciso depois fazer um acabamento aqui, outro ali, eu preciso tirar umas infiltrações do telhado. Muito bem. Então veja que a reforma da casa ela é decomposta em várias atividades. Essa é a estrutura analítica do projeto. Isso demonstra o que vai ser o meu foco, o que vai ser exatamente no que eu vou trabalhar. Então eu vou determinar tudo daí, vou fazer todo ele quebradinho em atividades e vou desenvolver cada uma delas. Essa é a importância do planejamento. Depois vem o controle. Mas para que eu preciso de um controle de escopo?
Exatamente para impedir, vamos imaginar esse exemplo aí da reforma. Exatamente para impedir que, durante a reforma, eu falei sobre pintar a casa, ver a fiação elétrica e consertar o telhado. Para impedir que, no meio desse processo todo, o cliente diga assim, olha, além disso, eu queria também construir um orquidário. Mas aí o meu projeto ele vai ficar quase inviável, né? Porque eu já tinha alocado um tempo, qual vai ser a janela de tempo para isso, quais os recursos, né? Quais vão ser os trabalhadores que vão trabalhar nessa obra, né? E qual o custo que foi investido nisso daí, qual o dinheiro que foi investido para que essa obra acontecesse. Se eu colocar mais uma atividade, esse escopo ele se perde. Então, para impedir isso, eu tenho que controlar. E aí chegar até o cliente e dizer, olha, infelizmente não vai ser possível fazer esse orquidário nesse momento. Esse vai ser um projeto que vai começar depois. E a próxima etapa é a validação. Então eu vou validar esse escopo. Ele diz aqui o seguinte a respeito da validação de escopo. No final do projeto é realizada a validação do escopo para garantir que todas as entregas tenham sido concluídas, conforme especificado, que atenda aos requisitos do cliente e às expectativas das partes. Por que as expectativas das partes? Porque o cliente tem a sua expectativa de atendimento. E quem está entregando essa solução, né? Quem está construindo esse projeto, entregando a solução para o cliente, também tem expectativa de qualidade, de tempo, de custo. Essas expectativas precisam ser alinhadas. Então, para isso, eu tenho que validar o escopo para dizer, olha, a reforma da sua casa é possível fazer, vamos trabalhar nessa reforma, é possível fazer dentro do prazo e com esse custo. Perfeito. Para impedir que depois, lá na frente, uma das partes diga, por exemplo, que o cliente queira aumentar o projeto, dizer eu quero mais algumas atividades, e quem está construindo o projeto, de repente, queira diminuir, falar, não, eu não consigo entregar tal coisa, eu vou tirar isso ou aquilo. Então é muito importante a validação desse escopo. Então a gente tem como resumo dessa parte da gestão do escopo, que a gestão de escopo é essencial para o sucesso do projeto, pois ajuda a evitar a expansão descontrolada do escopo, gerenciar a expectativa de ambas as partes, né, e garantir a entrega dos resultados desejados. Muito bem. E gestão de custos, né? A gente acabou de falar da gestão do escopo, agora a gente vai falar da gestão de custo. Não se esqueçam que um projeto ele é composto por essas três áreas fundamentais, né? O escopo, custo e tempo, ok? Então a gente falou do escopo, vamos falar agora de custo. Qual a definição para essa gestão do custo? A gestão do custo ela é uma área-chave do gerenciamento de projetos que se concentra na estimativa, planejamento, controle e análise desses custos. E ela é composta por algumas etapas. Perceba que essas etapas são muito parecidas com as etapas que a gente acabou de falar agora no roteiro anterior. Essas etapas são compostas pelas seguintes atividades. Estimar os custos, então eu preciso definir, né, que custos eu vou ter no meu projeto. Planejar esses custos exatamente. Controlar, para que eu não perca o controle e esse projeto não fique um projeto sem fundo. E analisar esses custos de tempo em tempo, para ver se eu estou seguindo ele detalhadamente. Como que eu estimo esse custo? Ele diz aqui para estimar o custo, que nessa etapa são identificados todos os custos envolvidos no projeto, incluindo recursos humanos, material, equipamento, serviço e quaisquer outros custos associados, né? A estimativa pode ser utilizada através de algumas técnicas. Várias técnicas existem para fazer essa análise de custo. E entre elas, a que mais se assemelha com o mundo real do que a gente faz hoje é basicamente fazer a análise dos requisitos, entender a necessidade do cliente e ir para a próxima etapa, que é do planejamento. E nessa do planejamento eu coloco tudo em planilhas e digo, olha, para fazer essa atividade, eu decomponho ela em pequenas tarefas. Vou voltar naquele exemplo da reforma da casa. Para pintar a casa. Para pintar a casa eu preciso pintar a sala, a cozinha, o banheiro. Então eu vou dividir tudo isso. Bom, para pintar a sala, quanto eu vou gastar de tinta, quanto tempo o pintor vai precisar para fazer isso, qual material extra eu vou precisar, né? Quantos trabalhadores vão ser necessários, e eu faço a estimativa, deixo tudo planilhadozinho, e aí com isso já tenho a estimativa de custo. Pode se alterar? Sempre pode, mas nunca vai ser uma surpresa desagradável. A próxima etapa, o planejamento desse custo. Diz ele aqui do planejamento. Durante essa etapa, um plano de gerenciamento de custos é desenvolvido. Isso inclui a definição do orçamento total do projeto, a alocação do recurso financeiro e a criação de linha de base de custo, né, e a definição dos processos e procedimentos para controle. Aqui nada mais estou fazendo do que verificando se
tudo aquilo que eu aloquei na minha planilha, se ela é possível de ser implementada. Simples assim. Então, se eu disse que para pintar a sala eu vou precisar de 2 pintores em tempo integral, numa segunda-feira, eu preciso ir até os meus recursos, que nesse caso são os pintores, ver na agenda de trabalho deles, olha, nessa segunda-feira específica, vocês podem trabalhar? Ah, podemos, está tudo ok. Joia. Então, é possível implementar aquilo. Ah, um dos dois não pode porque ele está alocado para outro projeto. Então, eu já tenho que assumir que eu tenho um risco aqui de não entregar isso no prazo e ver se eu consigo um outro recurso ou se eu faço uma realocação dessa atividade. Isso é muito importante. Em seguida, o controle, que é a etapa final. Nesse controle, o que eu faço? Ele diz aqui que é necessário monitorar e controlar o custo para garantir que eles estejam dentro do orçamento planejado. Ora, nada mais é do que fazer o cheque entre o seu planejamento e a estimativa. Eu estimei, coloquei na planilha. Depois eu planejo para ficar acompanhando, para ver, né, se os meus recursos podem atender, se eu vou ter a grana disponível para investir nisso, se está tudo ok. Estando tudo correto, é só fazer o acompanhamento dia a dia desse custo, porque todo projeto ele é acompanhado no dia a dia. Então eu vou verificando se o pessoal está trabalhando no dia que foi combinado e vou, dentro do meu cronograma, dando check. Olha, tá ok, tá ok, tá ok. Opa, atrasou esse daqui, então já fico mais atento, porque isso pode me gerar um novo custo, ok? Então é muito importante fazer esse controle. E por fim, a análise, que nada mais é do que verificar se tudo aquilo deu certo, pego essa análise e daí eu tiro meus casos de sucesso ou os problemas que eu enfrentei. De repente, um dos problemas que eu enfrentei muito foi a alocação dos recursos. Olha, os meus pintores realmente, na segunda-feira, sempre davam um problema porque eles estavam alocados em outro projeto que começam aos finais de semana e nunca acabam no prazo. Então é melhor eu fazer o seguinte, para o meu próximo projeto de pintura, eu já vou fazer isso na terça ou quarta-feira, porque eu sempre percebi que a agenda dele estava mais livre. Pronto, é uma lição aprendida muito útil. Mesma coisa para desenvolvimento de sistemas, onde eu tenho os recursos, o pessoal que desenvolve os sistemas. Geralmente eles têm uma agenda mais conturbada, então alguns trabalham só pela manhã, outros tarde, outros à noite ou até mesmo de madrugada. Então eu tenho que saber qual que é o horário para ajeitar essa agenda deles e nos próximos projetos, nas próximas atividades, já está certo essa alocação. Então a gestão eficaz de custos ela é fundamental para garantir o sucesso do projeto, pois ajuda a evitar estouros de orçamento, a utilizar eficientemente os recursos financeiros e disponíveis e a tomar decisões informadas sobre o uso dos recursos. Vimos ali a gestão de escopo, que é nada mais do que definir o que nós vamos fazer, perfeito? E custos é quanto eu tenho para investir e como controlar esse quanto, né? Exatamente para garantir que os recursos sejam otimizados, que eu não saia fora do calendário de trabalho deles, que aquele escopo seja atendido, porque custo e escopo trabalham muito juntos. Se de repente o escopo ele se desvia, o custo vai aumentar. Então eu tenho que ter muito cuidado, juntar essas duas atividades de forma que elas sejam feitas com sucesso. Isso é o que a gente tinha para falar de gestão de custo, né, e gestão do escopo. O conteúdo da próxima aula a gente já entra numa das 3 vertentes aí do que é a gestão de projetos. Falamos de escopo e custo, agora a gente vai falar de tempo. Então na próxima aula a gente vai falar de tempo, a estrutura analítica do projeto e como criar um cronograma. Obrigado e até a próxima aula.